Pois então, pois então. O assunto Kundalini ele é sempre controverso, é sempre complicado de abordar, né? Mas eu separei duas questões aqui que eu acho muito interessantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles diz respeito que a maneira que antigamente se falava da Kundalini era sempre uma maneira que tornasse o assunto fácil de ser entendido, fácil de ser memorizado pelas pessoas. Então, para isso, muitas vezes se recorria a poesia, a simbolismos e tudo mais, né? E é interessante a gente observar que, depois de tantos anos, né, a Kundalini é um assunto que tem aí 4, 5 mil anos de desenvolvimento já, mas nos últimos milênios aí quase nada de útil se produziu sobre ela, infelizmente, com exceção das confusões, né? Então a gente tem que entender que a maneira como se ensinava isso, como se falava disso, tinha todo um cuidado no passar informação. Então quando você ouve dizer que a Kundalini é uma cobrinha enrolada na base da coluna 3 voltas e meia, é interessante a gente observar como tem pessoas que levam isso a sério, materializam a coisa. Existe realmente uma serpente enrolada na base da coluna 3 voltas e meia, nem mais nem menos, né? Então essa é uma maneira simbólica de tratar essa energia, de tratar uma explicação desse fenômeno de uma maneira mais ampla. Porque a gente precisa ir buscar raízes, né? A cobra ela anda na horizontal e quando ela tem algum problema ela vem para a vertical. Então, muitas vezes simbolicamente a gente vê o arrastar-se da cobra na horizontal como um apego ao mundano, como um apego ao materialismo, como um apego aos prazeres, à ilusão do mundo material. E esse levantar-se dela, um despertar, um olhar diferente, né? Assenhorar-se, mesmo que ela levante para atacar alguma coisa assim, mas tudo bem. Mas já na parte simbólica, a serpente, quando ela levanta, ela tem um outro olhar, ela já não está presa a esse mundo material. E isso com relação à Kundalini é muito particular, porque quando a Kundalini desperta em você, a sua visão muda. A sua maneira de olhar para a realidade muda, de se relacionar com essas coisas ao redor muda. Você deixa de andar na horizontal, preso aos apegos, indo de um lado para o outro, uma folha ao vento, e você levanta e você começa a olhar, observar o seu entorno, as coisas todas, a si mesmo, de uma maneira diferente. Então não é que tem uma cobrinha de energia lá embaixo. Não tem cobrinha nenhuma. Uma outra maneira também, agora um pouco mais poética, embora também simbólica, que a Kundalini é Shakti, que desperta lá no chakra básico, sobe em direção ao coronário, em direção ao seu amado Shiva, se encontrando no coronário onde eles fazem amor. Muito bonito. Desculpe. Não quero parecer irônico. Muito bonito, muito poético. Brincadeira, né? A gente tem que respeitar as visões. Mas, também simbólico. Tem uma deusa Shakti feminina lá embaixo que sobe e se encontra com seu amado Shiva e fazem amor no coronário e aí ocorre uma explosão de energia e coisa e tal. Não existe isso. Até porque isso é uma convenção. Poderia ser o contrário. O Shiva desperta lá embaixo e sobe, se une com a sua consorte em cima. Essa ideia de embaixo é feminino e em cima é masculino é uma convenção. O nome que se dá é uma convenção, porque são duas energias um pouco antagônicas, um pouco diferentes.
Mas ainda assim, não existe uma deusa lá no chakra básico que vai despertando e tudo mais. Mas traz por trás disso uma ideia de que há um elevar-se de consciência que chega no chakra coronário, onde há uma expansão, onde há um evento um pouco diferente, que também traz implicações nesse olhar e no se relacionar com a realidade. Então, é uma visão que, em determinada época, determinado discípulo, determinado grupo de seguidores, aquilo tinha um impacto, trazia um significado para eles. Você encontrar uma pessoa hoje na internet, num vídeo, num livro, falando que tem uma deusa, já não encaixa mais nesse contexto. E aí, quando você deveria ir para uma tradução, uma atualização dessas ideias para que se entenda a Kundalini, você se perde, porque as pessoas querem que tenha a deusa, acham lindo a deusa e o Deus fazendo amor e coisa e tal, e a gente vê imagens. E aí a gente se perde, porque quando a consciência, a energia Kundalini chega no coronário, o que é muito raro, há uma mudança tão grande no ser que você quase que deixa de ser humano. Porque as mudanças que derivam desse evento são muito grandes. Mas se você mantiver a ideia de Deus e deusa, de amor e não sei o quê, você não consegue que esse evento aconteça. Você não permite, porque você se limita naquela ideia, naquela visão. Quase uma visão externa a você, o que não é Kundalini. O Deus, a deusa, não são eles, é você. E uma outra grande confusão que nós temos é com relação a Kundalini e energia. Kundalini e Prana. Essa imensa variedade de relatos que a gente encontra por aí, em livros, em sites, em vídeos e tudo mais, em depoimentos pessoais, às vezes, diz respeito a reflexos. O despertar da Kundalini promove reflexos no ser. Isso é inevitável, isso é algo assim, tão conectado, tão unido uma coisa com a outra, que eu me pergunto como é que as pessoas conseguem separar e ficar só com um lado da coisa. Principalmente com o lado energético. Né? Porque à medida que a consciência, e consciência não é aquela consciência moral, ética, não é aquela consciência de saber se é bom e se é certo ou errado. Não. Essa consciência que é algo difícil da gente definir, que não é a mente, que não é a mente expandida, observando mais, percebendo mais. Não. A consciência é algo muito complicado da gente definir. Quando essa consciência consegue se manifestar aqui, porque é raro a consciência se manifestar. A consciência está conectada através de todos os corpos, ela vai se densificando, e à medida que ela se densifica até chegar ao físico, ela perde lucidez, ela perde percepção. Então, quando ocorrem algumas mudanças aqui, no físico e no energético, né, na parte sutil, que permitem que a consciência se manifeste aqui sem essa perda, isso é Kundalini. E essa manifestação, ela é lenta, ela é gradual, ela mexe com todo o nosso ser. Por que começa lá com o chakra básico? Porque ele é a base, é a conexão mais ampla que nós temos com o mundo material. Então, se não ocorrerem algumas modificações, e nem a questão de purificação e coisa e tal, algumas modificações não ocorrerem lá na base, a consciência não consegue se manifestar. Ela não consegue se manifestar direto aqui, ou direto aqui, porque isso aqui depende da base. Nós não somos uma casa sem paredes, só com telhado. Então começa lá no básico. E quando a consciência consegue um pouquinho de presença,
toda essa estrutura até chegar aqui, o prana, a energia vital, o ki, o chi, eles reagem a essa presença de consciência. E as pessoas ficam presas nisso, no fogo de artifício. Porque aí, esse tantinho de consciência que vai se manifestando lentamente, vai mexendo com o nosso prana, com o nosso ki, vai promovendo diversos eventos, alterações, mudanças, sofrimento, dificuldades, porque ao longo da vida a gente vai se engruviando, a gente vai se encarcerando aqui dentro, a gente vai bloqueando. Nós vamos nos encastelando na mente, em detrimento de todo o restante. Então, quando a consciência consegue ancorar um pouquinho dela aqui embaixo, causa realmente uma reviravolta, dependendo de quanto é esse pouquinho. E à medida que ela vai conseguindo se firmar, ou seja, à medida que esses veículos todos vão se adaptando, então ocorrem mudanças físicas, ocorrem mudanças energéticas, astrais, emocionais, mentais, né? Todos os veículos de manifestação que estão à disposição do ser humano vão se modificando, ela vai se manifestando cada vez mais. E aí essa energia vai se manifestando nos aspectos mais superiores. Só que as pessoas se apegam às mudanças energéticas. As pessoas se entusiasmam ou se deprimem, né, com o movimento de prana. Com o calor, com a sensação de fogo, de queimar, de energia subindo e descendo, com posições do corpo, posições de mão, coisa que a gente faz meio que de uma maneira automática, de uma maneira sem que se queira, né? Com essa energia fluindo, às vezes, e alterando o ritmo de sono, alimentação e tudo mais, as pessoas se apegam aos reflexos e esquecem que Kundalini é a consciência. Até porque isso aqui tudo fala muito ao ego, fala muito à nossa mente. E a consciência está além da mente. Então é difícil de falar, é difícil de determinar, é difícil de descrever, mas é o processo que acontece. Essa visão é rara, essa visão não encontra, inclusive, muitas bases por aí, exatamente pela fixação no processo, né? O trabalho com prana que vai acontecer. É inevitável que aconteça, porque a presença de consciência vai causar esses reflexos. Se a gente colabora, mais consciência, mais mudança, mais alteração, mais crescimento. Talvez até evolução. Talvez. Em geral, desenvolvimento. Desenvolvimento do que nós já temos. Quando nós resistimos, quando nós tentamos nos assenhorar disso, usar isso, como tantas pessoas querem usar a Kundalini para algum objetivo egóico, o que nós temos é conflito. Conflito com algo que é muito maior que a nossa mente, que está tentando, por alguma razão, por alguma experiência, por alguma diversão, se manifestar aqui e experimentar isso aqui de uma maneira diferente. E a nossa mente, o nosso ego, querendo se afirmar e ser, e eu. Quanto mais eu, mais conflito. Quanto mais entrega, adaptação, menos conflito, mais tranquilo. E é claro que esse processo de aceitação vai levar você a encontrar boas informações, vai levar você a ter boas vivências, a ter bons insights e boas intuições. Coisa que o conflito não vai oferecer. Mas é muito raro, é cada vez mais raro, alguém que saiba lidar com essa questão. Porque estamos cada vez mais presos no ego. E o que se vê por aí, descrições, vídeos, relatos, é ego, eu. Então é preciso cuidado.
preciso cuidado. Aceitação, inclusive, no deixar o processo fluir. Porque muitas pessoas, quando tem algum pequeno evento energético de prana, de ki, já é Kundalini, eu vou despertar, eu vou controlar, eu vou fazer acontecer, eu vou ficar poderoso, eu vou ficar forte, eu vou ficar mais, eu. Então, desde esse momento de que aconteceu, uma atitude mais passiva, uma atitude mais de observação e de adaptação é recomendado. Não sair fazendo exercícios, buscando os mestres e gurus e práticas, não. Uma atitude um pouco mais passiva é recomendado, porque a gente tem que separar aquilo que é ocasional, né? Às vezes um evento, uma situação que a gente nem percebe, causa uma descompensação tão grande energética na gente que os sintomas e os efeitos são parecidos com o Kundalini. Mas não são Kundalini. Não há consciência ali ainda. Ou se há, é uma fagulha. Uma fagulha que leva você a buscar informações. Mas buscar informações e buscar entrega, buscar aceitação. Não buscar esse controle, esse domínio, esse aproveitar isso por algum benefício egóico que seja. Preciso cuidado com tudo isso. Recomendo muito bom senso, muita calma, muita paciência. Gratidão.